Bom dia, meus amigos, minhas amigas da live do Paulo Furtado no TikTok. Estamos aqui no TikTok, meus queridos e minhas queridas. Pois é, pessoal, mais uma rodada, terceira rodada do Campeonato Gaúcho. Eu não tenho aqui a tabela, mas prometo que na minha live que eu vou fazer aí no Instagram à noite, eu pego aí para vocês os resultados. Eu já tinha falado ontem, tá certo? Era o jogo do Grêmio com o São Luís, eu tinha falado na live do Instagram, 5-0 pro Grêmio. O Grêmio passeou contra o São Luís. Olha, com todo respeito ao São Luís de Juí, ao pessoal da Colmeia do Trabalho, né? Eu não conheço Juí, deve ser uma cidade muito bonita, não conheço, mas o time do São Luís, infeliz. É claro, pessoal, a gente tem que falar a verdade aqui, a dificuldade do futebol do interior do Rio Grande do Sul. Com esta fórmula que inventaram de 12 times, um campeonato curtíssimo, com um campeonato brasileiro de pontos corridos o ano todo, e agora começando o campeonato mais cedo ainda, para atrapalhar mais a vida da gente, somente nós os cronistas esportivos, que somos cronistas pobres, aí recebemos salário mínimo, temos que pagar um aluguel caro, temos que sobreviver e pagar R$410 da nossa associação dos cronistas, né? Mas deixa assim, não vou falar desse assunto. Mas então a gente fica prejudicado até de fazer os jogos. Então os campeonatos começando a ficar mais desvalorizados, os campeonatos regionais. Os nossos times aqui com temporada curta, não todos, claro, né? Tipo Juventude, Caxias, Ipiranga e São José, que tem calendário o ano todo, né? O São José já está garantido na Série D. O Brasil ganhou a Copa da Federação, também se garantiu essa vaga. Eu não sei se o Guarani de Bagé, acredito que sim, pela campanha do ano passado, né? Mas os outros clubes, a Avenida não tem competição, fecha as portas para o Gauchão. O São Luís também vai fechar as portas, né? Então, pessoal, é complicado, né? Então, tu não sabe o que vai acontecer com os... Por exemplo, o jogador não vem. Os jogadores não vêm mais para uma competição curta, né? A gente vê a própria divisão de acesso hoje. Os times já não tem mais aqueles grandes, tipo como o Glória de Vacaria fez uma grande equipe em 1988, né? 88, fez uma grande equipe, porque naquela época não tinha Série D de Campeonato Brasileiro, só tinha a primeira divisão. E poucos clubes iriam para a primeira divisão. Então sobrava jogadores do interior de nome que vinham para disputar a segunda divisão. Na época do Rio Grande do Sul, então o Glória conseguiu fazer grandes equipes por causa disso. Mas hoje mudou o cenário do futebol. Hoje as equipes têm Série D, principalmente as equipes menores têm Série D, então o jogador vai querer ir para um time de Série D. O jogador vai querer ir para São Paulo, que tem uma visibilidade maior, tem várias competições, e aqui só tem o Campeonato Gaúcho de curto prazo. Então o que acontece? As equipes estão ficando cada vez mais fracas do nosso interior. Esta é a realidade, a exceção de Caxias e Juventude, Ipiranga e até o São José, que é um time que tem experiência já em Copa do Brasil, já disputou várias vezes Copa do Brasil, Série C, agora está na D. O Ipiranga, com uma larga experiência também em Copa do Brasil,
em, em, é, é, é complicado o nosso futebol do interior, né? Então, infelizmente, é a realidade. Cada período que passa, os campeonatos, principalmente que não tem grandes patrocínios, grandes apelos comerciais, vão diminuindo a cada ano que passa, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os clubes vão se enfraquecendo, à exceção da dupla Caju, o Ipiranga e o São José, que continua aí na batalha. E o Brasil agora, que vem também com uma SAF, o Brasil de Pelotas, que tem torcida, né? Tá aí com o Emerson, que comprou o Brasil de Pelotas, que é lá de Pelotas, foi jogador da seleção brasileira, né? Tá em boas mãos o Brasil de Pelotas, tem potencial, eu acredito que o Brasil vai se tornar uma quarta força, ou quinta, junto com o Caxias, aí vai se agregar esse grupo de Caxias, Juventude e Ipiranga aí, futuramente. Mas vamos falando aqui, pessoal, dos jogos. Então o Grêmio ganhou de 5-0, não se iludam, o torcedor do Grêmio não se iluda. E o Inter, que está aqui no fundo, ó, pessoal, aí no fundo, aí, ó, o Internacional perdeu de 2-1 pro Ipiranga. Para não me cornetearem, como tem a mania de me cornetearem, né? Não pude ver o jogo, pois estava no jogo do Monson com a Avenida. Então que fique bem claro, pessoal, para depois amanhã eu vou me cornetear. O Furtado vai comentar o jogo que ele não viu, não é isso? Eu vou só falar aqui o erro, na minha opinião. O erro, eu não vi o jogo, vou ver agora as imagens, vou botar aí no meu Facebook, no meu Instagram, acompanhe lá, Facebook Paulo Furtado, e no Instagram, não sei se vai cair lá no Instagram do Jornal Negritude, mas lá no Facebook, com certeza, não sei se vai aparecer. Acho que vai aparecer, não sei. O jogo, os melhores momentos do jogo. O Inter começou fazendo um golaço de calcanhar, o Bruno Henrique, que é a única coisa que fez do Internacional que presta, foi esse gol de calcanhar. E parecia encaminhada mais uma vitória. Mas quando fiquei sabendo que o Pesolano não iria a Erechim, que os titulares ficaram em Porto Alegre, não foram para Erechim, eu comecei a me preocupar. Um erro de planejamento, pessoal. Por que eu vou falar que foi um erro de planejamento? Deu rapaz aqui, já volto no assunto. Bom dia. Bom dia, chefe, tudo bem? Tudo bom? Tu é da onde, meu querido? Tô de Rio Verde, Goiás. Você fala da onde? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, meu querido. Ah, você é de Porto Alegre. Eu morei no sul aí um tempo aí. Morou aonde? Aqui? Morei em Bento Gonçalves. Ah, Bento Gonçalves. Ah. Fiquei quase um ano aí. Fui fazer Na época eu era encarregado de turma e a gente fomos prestar um serviço para Perdigão aí, entendeu? Ah. Aí eu fiquei quase um mês, quase uns 7 meses aí. Legal. Legal. E é muito frio lá, né? Eu sou ali de perto, de Vacaria. Tipo assim, nós foi 28 pessoas, nós foi aqui do Goiás, 28 pessoas para poder trabalhar, ficar no sul. Desses 28 só ficou 2 lá, o resto tudo veio embora, eu e mais outro que ficou. Os outros não aguentou não, o frio, não adaptou, né, com o clima. Mas a gente... frio. Eu precisava de...
Ah, E o amigo torce pra que time aí? eu sou palmeirense, graças a Deus. Ah, palmeirense, time forte. É, sou Aliás, palmeirense. o, Pal- o, Hã? Palme- o Palmeiras tá com um time muito forte, né, meu amigo? Pra... E Não, ano passado também tava, mas não ganhou nada, né? Vamos ver o que vai fazer esse ano agora. é que o Flamengo tava acima da curva, né, meu amigo? O Flamengo. É, verdade, verdade, E verdade, tu verdade, sabe que o verdade. Corinthians, se não fosse as más administrações e as politicais que tem no Corinthians, o Corinthians podia ser um dos times também mais Uai, fortes do Brasil, e assim, o Corinthians com toda dificuldade, é, com toda dificuldade, o Corinthians, ó, entrou mais um aí. vamos ver aqui. Pode falar, O guri. Corinthians com, o Corinthians com toda dificuldade, o Corinthians ganhou 2 títulos, né? É verdade. Ganhou o Paulista e ganhou a Copa do Brasil, meio na marra, mas ganhou. E eu, Ai, o, quem, o amigo que tá aqui embaixo, Hã? Onde você tá aí, nego? tem um aqui embaixo, parece ser do Senegal, não é, meu querido? Grande passe, Ah, quindi vivono solo sana qui. eu não olhar, É da onde ele? eu me lembro, não né? sei, não fala? Como? Da onde você é, chefe? Ele não fala? Che cazzo no? Che vuol Valeu, meu dire? querido, um abraço pra quem te conhecer, viu? Valeu, nego. Obrigado. Antes, um erro de planejamento no Internacional. Na minha opinião. Aquela mescla de jogadores titulares e a gurizada. A gurizada tem dado conta do recado, mas é claro que tu tem que ter paciência, porque são meninos. Tu não pode botar uma responsabilidade desses meninos de querer serem os protagonistas de um time. Tem que ter os mais experientes, os macacos velhos. O mercado, na minha opinião, deveria ter ido para jogar lá contra o Ipiranga, né? Tudo bem, testou o Quaresma, né? Mas eu acho que poderia ter ido o mercado, poderia ter ido de repente o Borré, para dar uma confiança no Borré, que não fez um ano bom, fez 2 gols aqui no Pastaria contra o Monson. Poderia ter mandado o Borré. O que o seu técnico Pesolano me leva a um time totalmente de reservas contra o Ipiranga, um time experimentado. O Ipiranga é um time que disputa a Copa do Brasil, várias vezes disputou a Copa do Brasil, disputa a Série C, acostumado a pegar grandes adversários. O Ipiranga já jogou com o Fluminense no Maracanã, Copa do Brasil. Então o Ipiranga jogou com o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, contra Botafogo no próprio Colosso da Lagoa em Copa do Brasil. Então o Ipiranga é um time experimentado. Aí o seu Pesolano, em vez de ir lá para Erechim para observar o seu time, fica em Porto Alegre com os titulares. Por amor de Deus, seu Pesolano. O treinador tem que participar. Tem que ir lá na... Até mais. Opa, meu nobre. Aí o seu Pesolano tem que aparecer na Casa Mata, na Casa Mata lá nos jogos. Não ficar em Porto Alegre. Aí o Internacional amargou a primeira derrota na competição.
O Ipiranga jogou com Zé Carlos, Cleiton, o Alce, nome estranho, né? William Gomes, que foi o capitão, Nicolas, acho que fez o gol de empate, e depois um pênalti, Igor Silva, Ramon, Lucas Ramos, ex-Inter, não me lembro desse menino, mas acho que foi do Inter, Marcelinho, Felipe Ferreira, Gustavo Simões, técnico Raul Cabral, o técnico. O Inter com Ivan Quaresma, Alain Benítez, que para mim é mais jogador de rugby do que jogador de futebol, o Cleiton, o Juninho, o Brian Aguirre, Benjamin, não foi bem, Bruno Henrique, que foi o capitão, mas fez um gol, Gustavo Prado, Iago Noal, Bruno Tabata, não sei o que querem com o Bruno Tabata no time, o Raikkonen que também. Então, time totalmente. E o técnico Esteban Conde, eu acho que é o nome desse homem aqui. Então, é lamentável, pessoal. Um erro de planejamento terrível, terrível, que pode custar o Campeonato Gaúcho. Porque a única coisa que está assinalteia é a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho, né? Nem importa essa Copa Sul aí, essa porcaria aí que inventaram aí. Nem coloca essa Copa Sul-Sudeste aí, sei lá, essa porcaria aí que inventaram. Então, pode custar o Campeonato Gaúcho este erro de planejamento do Internacional, que já começa a fazer bobagem já no início de 2026 e com um time totalmente desfigurado para Erechim. Ontem estivemos no Paço da Areia, quase no mesmo horário do jogo do Inter, para Monção e Avenida. Olha, pessoal, olha, então, tinha não o mesmo público do jogo do Inter, mas muito bom público do Monção, os torcedores de Capão da Canoa, né, vibrando, gritando, não sei se era familiar de jogadores, mas tinha um bom público. Então, quer dizer, o Capão da Canoa abraçou o Monção, que, segundo as informações, futuramente vai construir seu próprio estádio. Hoje ele joga em Porto Alegre, no Paço da Areia, é o estádio de São José. E tomara que o Monção consiga permanecer na elite, né? Claro que ele não tem a qualidade técnica de um Juventude, de um Caxias, de um Ipiranga, né? Os investimentos talvez ainda não sejam tão grandes, a equipe recém, é o segundo ano na primeira divisão, uma equipe que veio aí de um sheik árabe, que não sei o que houve, não quis mais ficar com o Monção, aí um empresário de Capão da Canoa aí pegou o Monção, essas coisas desses times aí, olha, é complicado, eu nem vou falar, não, deixa assim. Mas é uma ideia de uma SAF, né? Vamos ver o que vai dar aí o Monção. Que fez, olha, um jogo que foi um pouco cansativo de assistir, mas teve muita emoção. Teve um pênalti a favor do Monção no segundo tempo, o árbitro não deu, foi uma vergonha, nem o VAR foi acionado, o jogador empurrou, do Avenida empurrou o jogador do Monção, e teve uma situação também para o Avenida, que como nós estávamos muito longe da goleira, houve reclamação também de pênalti para o lado do Avenida, mas não tenho assim, certeza se realmente houve essa questão da penalidade máxima. O Monção jogou com o Pavan, Vinícius Garcia, estou até falhando a caneta aqui, pessoal. Vinícius Garcia, Iago Correia, Jonathan Cabeça, Carlos Gabriel, Matheus Cândido, Henrique, Fabinho, Jean Carlos, Anderson Micael e Ricardo Paulo Baia. Ninguém do Monção assim me chamou a atenção. Não teve um jogador assim que me chamou a atenção. O Avenida do meu conterrâneo Gabriel Dutra, grande Gabriel Dutra, aí tu vê só o que é a vida, né, pessoal? Conheci esse menino, eu acho que foi em 2000 e...
Eu acho que foi 2015 eu conheci esse menino. Era um menino jovem, de cabelo comprido, assessor de imprensa do Glória, fazia as redes sociais do Glória. E depois saiu de Vacaria para fazer educação física, teve um estágio no Avaí aí, na categoria de base, depois ficou auxiliar do Maninho, e depois treinou o Glória de Vacaria, depois treinou o Avenida o ano passado no Torneio da Morte, hoje treinador da Avenida. Hoje eu aqui em Porto Alegre e ontem eu reencontrei o meu conterrâneo, que é muito feliz de ver o Gabriel, aí, um menino do bem, um menino aí da terra, um técnico promissor, né? Fiquei muito faceiro de ver o Gabriel Dutra ontem treinando a Avenida, que não está tendo uma vida fácil aí com o time da Avenida. Também não tem o Avenida recursos financeiros para contratar grandes jogadores, mas estão se fazendo o possível aí o Avenida para tentar escapar desse torneio da morte aí, que terrível aí, né? O Avenida somou seu primeiro ponto, tomou 2 goleadas, né? Jogou com o Rodrigo Mamá. O Rodrigo Mamá, bom goleiro, fez algumas boas defesas. O Zé Pedro. Esse me chamou a atenção. O Rodrigo Milanês, o zagueiro do Avenida, eu achei o melhor do time do Avenida. Gostei muito do Rodrigo Milanês aí. Zagueiro viril, forte, técnico, boa marcação. Gostei muito do Rodrigo Milanês, me chamou a atenção. Matheus Santos, o Anderson Uchoa, Vinícius Silva, Ranison, o Anderson Recife, o Ellinson, Emerson Júnior e o Xande Gabriel Dutra, o técnico do Avenida. Agora o Avenida pega um jogo muito difícil, porque vai pegar o Ipiranga, que ganhou do Internacional, lá em Santa Cruz, um jogo difícil pro Ipiranga, pro Avenida, que vem embalado o Ipiranga. E o Monção pega o São José na quinta-feira, praticamente o clássico aí entre São José e Avenida. Engraçado, né? O Monção joga de visitante no estado do São José, agora vai jogar como, né, joga como dono da casa, agora vai jogar como visitante no estádio de São José. Quinta-feira, o São José que vem fazendo uma boa campanha, apesar que empatou, mas tá com um time bem forte o São José aí, com um time bem organizadinho, dentro das suas possibilidades aí, né? Tá indo o São José aqui de Porto Alegre. Tá, meus queridos, foi um prazer voltar ao TikTok. Vocês sabem que eu tô aí com problema de gigabytes, né? Então às vezes eu tenho que sair um pouco fora do TikTok para não gastar muito aqui os meus pacotes, que eu tenho que comprar, às vezes pacotes de internet. Eu não tenho Wi-Fi aqui por enquanto, então a gente está um pouco com dificuldade. Estamos aí sobrevivendo aí nesse meio, né, pessoal? Não está muito fácil. Quarta-feira será o nosso último jogo antes dessa parada, que eu não sei quando a gente vai retornar, por causa que a gente não conseguiu aí a verba para o nosso credenciamento de imprensa na SEG. Não sei quando vamos conseguir. Então a gente vai ficar fora, provavelmente final do Gauchão, não vamos estar. Campeonato Brasileiro, provavelmente uma grande parte do Campeonato Brasileiro nós não vamos estar. Nós vamos continuar lutando, buscando, fazendo contato com algumas pessoas, para ver se a gente consegue um apoio aí para poder retornar aos estádios novamente, tá, meus queridos? Beijo no coração de vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus. Eu volto hoje à noite, se Deus quiser, pelo Instagram. Tchau.